Oi, oi, meu querido, minha querida, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam na paz do Senhor Jesus Cristo, é claro. Eu trouxe uma outra palavra para vocês hoje, que é a história da viúva de Sarepta. Não sei se você já ouviu, já conhece, mas vamos lá. A história se dá com o início da história de Elias, né? Elias, ele é um profeta. E não vou falar muito sobre ele, mas para vocês terem noção, ele foi usado por Deus para falar a Acabe, né, que era o rei do povo de Israel em Samaria, que devido à situação que estava acontecendo, né, e bom, Jezabel, se você não sabe a história de Jezabel no canal, se não tem, tá saindo por aí a história de Jezabel. Então, depois você dá uma olhada aí na história para você saber quem era o rei Acabe e a Jezabel. Enfim, naquela época, toda a região passou por uma grande seca, uma grande fome. E o Senhor falou com Elias para que ele fosse, né, fugisse dali, porque ele estava sendo perseguido devido ao fato dele ter dito, né, à rainha e ao rei que o Senhor iria, né, mandar aquela fome, aquela seca, e que também o reinado deles seria destruído. Então, assim, Jezabel ficou muito enfurecida, mandou caçarem ele e ele fugiu. Então, quando ele fugiu, o Senhor cuidou dele, né? Então, assim, durante um tempo ele foi alimentado pelos corvos, né? Os corvos faziam corvos, não sei, aí o plural, corvos. E aí, depois disso, o Senhor disse para ele ir ter com uma viúva, que o Senhor já tinha dito a essa viúva, para que ela alimentasse ele, lá na cidade de Sarepta. Gente, eu não sei se é Sarepta ou Sarepta, enfim, é na cidade. Essa cidade, ela fica em Sidom, é ao norte de Israel, mas deixa eu até olhar aqui para ver se é isso mesmo. É isso mesmo, ela fica em Sidom e ela fica mais ao norte de Israel. Ela era considerada uma cidade pagã, né? Bom, pelo menos é o que os estudos dizem. Deixa eu ver, então, aí ele saiu, né, para essa cidade, encontrou ela no pé da cidade, a entrada da cidade, e ela estava pegando lenha. Aí ele disse para ela é uma viúva, né? E a história nos conta que ela tem um filho na casa dela. E aí então ele chega e fala para ela que ela desse água e pão para ele, mas ele fala que ela fala para ele, né, que ela não tem, ela dá água, mas ela não tem o pão, senão um pouco de farinha, mas que ela ia usar a farinha e o azeite da casa dela, né, para ela fazer pão pro filho dela, para eles comerem. E aí então ele fala para ela, olha, me dá primeiro, né, e depois o Senhor disse que não vai faltar, né, a farinha na tua casa, o azeite na tua botija. E aí então, assim ela faz. E ele passa a morar com ela. Durante o período em que ele estava lá, em que estava acontecendo essa fome, tudo e tal, não faltou. Não faltou, o Senhor foi com eles, o Senhor cumpriu conforme eles fizeram o que o Senhor havia dito, o Senhor honrou, né? Então aqui nesse ponto da palavra já é algo a gente a meditar, porque olha, se você for a história, ela tá em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do verso 8. E aí deixa eu ver aqui, ó, do 16 pra frente, que é aqui que tá contando, na Bíblia tá sempre Bíblia, gente, diz assim, ó, da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então, olha só, o que eu quero chamar a sua atenção aqui para esse ponto. Que quando eu e você ouvimos a palavra do Senhor e nos damos, como é que eu posso dizer? Quando eu e você ouvimos e damos importância à palavra, colocamos em prática aquilo que o Senhor nos ordenou, então não falta azeite na nossa botija. E isso não quer dizer só na situação da prosperidade, mas de vida e intimidade com Deus.
Claro que se eu fizer a minha parte, né, com o Senhor, conforme o Senhor, ele não é filho do homem para que minta, não é verdade? Então, ele cumpre com a parte dele. Se a gente fizer a nossa parte, o Senhor não vai deixar a gente desamparado. Então, se ele falou que não vai faltar o azeite, não vai faltar o azeite. Se ele falar que não vai faltar na sua vida a providência, não vai faltar. Se ele falar que não vai faltar trabalho, não vai faltar trabalho. E se ele disser para você que não vai passar, você não vai ficar na tempestade, você não vai ficar na tempestade. Mas a gente tem que ouvir o que ele ordena. Se ele disser para você, não vai faltar trabalho, se você levantar e for procurar, então você vai procurar, o Senhor vai arrumar, vai ajudar, né? O Senhor fala assim, você não vai ficar na tempestade, mas para isso você precisa se abrigar. Então você tem que se abrigar. Não é só, Senhor, então vai cair do céu tudo. Sim, o Senhor pode prover do céu, porque ele é dono de tudo. Mas assim, ele sempre nos orienta o caminho que a gente deve seguir para que a gente possa receber. Então aqui eles fizeram exatamente o que o Senhor havia dito. Elias fez a parte dele de ir até aquela viúva. Antes disso ele fez a vontade do Senhor indo profetizar, né, sobre a casa de Acabe. Enfim, e aí Deus proveu dos céus, né, com o corvo, e também proveu lá com a viúva, né? E a viúva deu ouvido, deu crédito ao que o Senhor disse. Não foi algo assim, aconteceu e pronto. Não, houve da parte de Deus uma promessa, mas houve da parte do homem a sensibilidade de dar ouvido, de dar credibilidade à palavra do Senhor. Então, que a gente possa, assim, prestar atenção nesses detalhes, porque é isso que faz a diferença na vida do cristão, sabe? A gente ouvir, dar ouvido e a gente praticar, né? E aí, então, mais pra frente na história, o que acontece? O filho dessa mulher, veja que ela é uma viúva. Normalmente quem era viúva, assim como é hoje em dia, quem é viúvo já sofre uma grande tristeza por ter perdido, né, o seu cônjuge, e o que fica, né, da família é sempre a gente até escuta assim, é tudo que eu tenho, eu tiro por mim, né? Eu não sou viúva, mas assim, eu não tenho mais os meus pais, então tudo que eu tenho para mim são os meus irmãos, os meus sobrinhos, são tudo que eu tenho. Então, uma viúva, o que ela tem? Ela tem os filhos que sobraram, os netos às vezes, né? E nesse caso aqui, ela tinha um filho, e esse filho, ele acaba morrendo. Então, era tudo que ela tinha, né? E claro que a gente sempre tem o Senhor com a gente, né? Isso não tem nem o que questionar. E aí, então, o filho dela morre, e aí ela fica muito triste, né? E ela chega e fala para Elias, olha, você veio até, quer ver, eu vou até mostrar aqui como é que tá escrito, aqui ó, e depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou, ou seja, ele morreu. Aí o Elias disse para ela, né, para que ela desse o filho para ele, porque ela disse assim, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer a memória da minha iniquidade e, né, deixar matar meu filho, matares meu filho. Ela estava culpando ele por ter chegado até ali e ter feito com que ela lembrasse das coisas que ela pode ter cometido contra o Senhor, e que isso era como se fosse tipo uma punição de levar o filho dela, né? E aí ele pega o filho dela, leva ele para cima no quarto onde ele estava hospedado, e aí ele ora ao Senhor, ele clama, né, ao Senhor. Existe uma diferença entre só você orar e outra coisa você só clamar. Existem orações de agradecimento e existem orações de petição. Então, assim, tem várias coisas. A gente acha que a oração é uma só, mas não é. Depois eu faço um outro vídeo falando sobre isso mais com vocês. E enfim, a oração é a oração, a gente tem que saber o jeito certo de pedir a Deus. E ele clamou ao Senhor, né, pedindo para que o Senhor pudesse voltar à vida, né, pudesse dar a vida ao menino. E aí então o menino volta, o Senhor tem aí misericórdia e atende, né, o pedido de Elias. Claro que
o Senhor atendeu, por quê? Porque Elias, ele além de ser um homem temente, ele também era um homem que ouvia e que praticava, né, a palavra do Senhor. E aí então a filha dele volta, né, o filho dela volta, e a partir daquele momento aquela viúva então diz, né, para ele: agora, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então, assim, ser humano é ser humano, né, gente? Ser humano vai sempre desacreditar ou sempre vai pensar do lado negativo, porque a gente esquece muito fácil das coisas que o Senhor faz, né? Então, aqui a gente tira mais de uma lição. Além da providência dos céus, a gente ainda tira que o ser humano tem memória curta, né? Pode ver, o Senhor falou com a viúva teve a comprovação que não faltou o alimento, não faltou o pão durante aquele período, mas no momento de dificuldade, ela ainda questionou a veracidade daquilo que aquele homem está trazendo da palavra do Senhor, né? Porque pode ver que ela diz que a palavra na tua boca é verdade, só que ela faz, nisso conheço agora que é verdade. Ou seja, mesmo com o Senhor provendo, ela como humana, e nós somos assim, né? Nós ainda questionamos, ainda nós ficamos em dúvida, né? Se realmente aquilo é da parte de Deus, se não é. Então, assim, às vezes o Senhor permite alguma coisa abalar um pouquinho mais a nossa estrutura para que a gente possa falar, não, é Deus a minha vida. Por quê? Porque a gente é muito incrédulo e a gente precisa trabalhar isso no nosso íntimo, né? No nosso dia a dia. Porque a gente acredita fielmente, aí daqui a pouco a gente abala um pouquinho, a gente fala, oh meu Deus, será que é? Será que não é? Então, querido, essa é a palavra para você. Que o Senhor possa aí te abençoar grandemente, que você possa tirar lições dessa passagem, dessa história. Eu gosto muito dessa... como é que eu posso dizer, desse método de ensino onde conta a história e de conversa. Claro que as pregações são muito abençoadas, eu gosto muito de ouvir pregações também a respeito disso, mas eu quero muito que vocês entendam que esse canal tem esse intuito de dar ensinamentos, de mostrar pontos, e espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma história que vocês queiram ver, queiram saber um pouco mais, manda aí nos comentários, tá bom? Curte, claro, comenta, compartilha. E é isso, um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.